Eu posso começar? Eu não sei o que fazer. Joga a vinheta, é melhor. Oi, tudo? Eu me chamo Francis Madison, sou ator e pesquisador aqui da região do Norte, do Amazonas. E dentro da programação do PAN, nós estamos lançando um projeto chamado Pensamento de Perto, que visa estreitar uma conversa entre os pesquisadores em artes cênicas da região e o público, né, aqui nesse ambiente virtual pelo YouTube. Então, fica ligado, vai ser uma série de entrevistas aí e que o Pensamento Desperto vai estar realizando com vários atores, pesquisadores, a nível de dissertação, ou seja, de mestrado, e de tese doutorado. Então, fica ligado, a gente vai tentar fazer esse bate-papo o mais descontraído possível, sem perder naturalmente o rigor que a ciência exige, e nós vamos aqui debater um pouco hoje com o nosso grande convidado, ele é ator e biscoiteiro, Ítalo Rui, né, um dos maiores biscoiteiros aqui de Manaus, e ele tem um trabalho maravilhoso que foi feito dentro do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Ceará, intitulado Veredas da Crítica Teatral Manauara, entre registro, pregnância e criação. Então, bem-vindo, Ítalo Rui, pode vir. Oi, Ítalo. O nosso biscoiteiro aí. Gente, é muito biscoito, muito biscoito. Obrigado, Ana, por ter dado um biscoito de motor para ele. Bem-vindo, Ítalo. Obrigado, você está inaugurando aí esse bate-papo aqui dentro do Pensamento Desperto, você merece uma medalha dentro desse processo, muitíssimo obrigado. E me fala um pouco de você, brevemente sobre a sua trajetória como ator e pesquisador, e o que te fez, né, realizar a graduação em uma universidade e depois fazer esse percurso para outra região, para outro estado, para pesquisar esse tema e fazer essa pós-graduação. Bom, oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo nas redes sociais, no YouTube. Obrigado pelo convite mais uma vez, Madison. Enfim, como ele falou, me chamo Ítalo, eu sou ator, já faço teatro há aproximadamente 10 anos aqui em Manaus, e eu comecei fazendo faculdade em 2012, no curso de teatro da UEA, sou da terceira turma, né? Então, tem aí acho que quase 10 anos já de surgimento do curso, e essa vontade de querer fazer, de pesquisar, assim, ela foi surgindo muito aos poucos, assim. Quando eu comecei a fazer faculdade, nunca pensei que ia fazer mestrado, nunca passou pela minha cabeça entrar num programa de pós-graduação para continuar a pesquisa acadêmica. As coisas foram acontecendo, assim, durante o percurso da universidade mesmo, e muita parte de uma falta que eu senti, assim, falta de me ver um pouco representado nas pesquisas em artes cênicas voltadas para a região norte. Então, acho que a falta mobilizou uma ação, né? E aí acabou que eu migrei para um programa de pós-graduação lá no Ceará, porque em Manaus também ainda não tem um programa de pós-graduação voltado exclusivamente para teatro ou para artes, assim. Tem na UEA, mas ele é em letras e artes, se eu não me engano, e enfim, eu estava pesquisando vários programas de pós-graduação e acabei me interessando por esse, assim, porque ele tinha uma abrangência muito grande, muito ampla. E aí fui para Fortaleza para fazer o mestrado, em 2018. Então, você fez... São 2 anos, para quem está escutando agora, geralmente o mestrado dura 2 anos, então foi de 2018 a 2020. Então, essa defesa, essa pesquisa ainda está bem fresca na sua cabeça, né? Tá super fresca. Eu defendi dia 27 de fevereiro. E eu defendi no mesmo dia da minha tia. Minha tia defendeu a tese de doutorado dela. Eu defendi a minha dissertação de manhã e minha tia defendeu a tese de doutorado dela de tarde. Então, foi assim, um dia de comemoração, um dia de defesas. Foi bem especial, assim. Então, de lá para cá tem o quê? Acho que uns 3 meses, né, que eu já defendi.
3 meses. Abrindo as gavetas, que é como você começa lá no seu trabalho, né, no seu memorial. Galera, quem tiver dúvidas pode escrever aqui nos comentários que a gente depois responde sem problema nenhum. O trabalho do Ítalo tem uma estrutura, isso não quer dizer que é uma regra de todos os programas de pós-graduação. Isso é bem aberto, cada programa tem uma certa autonomia em definir isso. E o dele, por exemplo, como a gente costuma ler em outros projetos de dissertação, ele abre com uma introdução, mas o dele é com memorial. Então, o nosso Abrindo as Gavetas aqui é um empréstimo que eu fiz do próprio trabalho dele, para a gente começar essa conversa. E aí eu gostaria de saber, Ítalo, por que abrir com memorial, por que a importância de abrir com memorial, e você falasse um pouco da entrega do teu trabalho, que foi em um formato diferenciado, né? Que é o que que é o que alguns programas têm forçado, têm debatido bastante, qual seria a autonomia da entrega física da dissertação ou do doutorado aí há um certo tempo já, né? Então tá, eu acho que começar pelo memorial, como o título é Abrindo as Gavetas, Retirando as Papeladas e Espalhando-as pelo Chão. Eu quis começar com o memorial porque eu acho que é uma forma de apresentar o porquê que eu me interessei em crítica, assim, tipo, de onde surgiu essa vontade. Ela não surgiu do nada, tem uma história por trás, tem um porquê de eu começar a me interessar por crítica. Então, o memorial ele vem muito nessa estratégia de eu me apresentar como pesquisador, apresentar o meu percurso e, principalmente, acompanhar como que essa ideia de crítica, ideia de registro, também está comigo desde quando eu era, assim, criança, sabe? Eu falo um pouco sobre isso também na introdução, né, no memorial. Então, o memorial ele vem para apresentar a minha pesquisa e para fugir um pouco de uma estrutura que é muito acadêmica, sabe? Eu queria muito começar de uma forma como se fosse numa escrita de carta, para aproximar a leitura, assim. Essa é uma grande questão que a gente discutiu até no programa de pós-graduação, como é que a gente estreita a minha pesquisa, a pesquisa de cada um com o leitor, assim. E eu acho que a estrutura de uma carta, ela serve muito bem pelo menos ela me serviu muito para eu apresentar minha pesquisa logo de cara. Então, assim, esse foi o principal objetivo. Sobre o formato, eu fiquei muito feliz assim, com a liberdade que a gente teve no programa de pensar os possíveis formatos para a nossa pesquisa. Porque a gente está fazendo uma pesquisa em artes, né? Eu sou um pesquisador em artes, minha pesquisa é em artes cênicas, em teatro. Então, o formato dessa estrutura, precisaria acompanhar também o que eu venho pesquisando. Assim. Eu acho que não é muito interessante para mim fazer uma pesquisa voltada para o âmbito em artes e a estrutura dela ser muito acadêmica, muito fechada, muito que não se aproxima tanto do que eu venho falando, sabe? Então, eu fiz 3 cadernos, eu dividi os cadernos em capítulos, então eu venho trabalhando com 3 capítulos, e cada capítulo é um caderno que eu venho falando sobre um ponto do que seria a crítica em Manaus. E por que o caderno? Assim? Porque caderno é uma coisa que está muito próxima de mim como crítico e das pessoas que eu entrevistei. Todos os críticos que eu entrevistei têm um caderninho no bolso. Assim. Tem um caderninho, porque quando vão ver a peça, faz anotação. E eu sempre registro tudo, até quando participo de qualquer espetáculo, seja como ator, seja como diretor, eu registro, eu tenho meu diário de bordo, eu tenho isso comigo desde sempre. Então, é uma forma de trazer também um pouco de mim para o formato da pesquisa. Por isso, os cadernos. Entendi. E isso faz total sentido, né? Por exemplo, esse abrindo as gavetas e recolhendo essa papelada de registros, né, e espalhando, já são os primeiros passos que um pesquisador pode começar para organizar o que eu poderia chamar de design da pesquisa, né? São os primeiros passos. Dando continuidade, depois do memorial, a gente tem 3 etapas do teu projeto, né? Que é a sessão 1, sessão 2 e a sessão 3. Em relação à sessão 1, eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente o que seria essa crítica, pensar a crítica na cidade de Manaus como registro histórico, que é uma questão que você costura ao longo do seu trabalho em vários momentos, e a ideia de registrar o presente, né?
Eu acho que isso é um dos primeiros conceitos que se apresentam, que é um conceito de um autor. Aí eu gostaria que você falasse para a gente por que a ideia de Manaus do registro e depois como é que articula com esse conceito da ideia de presente. Beleza, então tá, vou só voltar um pouquinho no início da minha fala. Eu disse que eu sentia uma ausência, né, de me ver representado nas pesquisas em artes cênicas na cidade, assim. Por exemplo, quando a gente discutia, por exemplo, sobre processo colaborativo ou sobre criação coletiva, era sempre pegando como exemplo um grupo de fora, principalmente do sul, do sudeste, e estudando o que seria processo colaborativo, por exemplo. Nunca a gente discutia a partir de uma prática da cidade, de algum grupo da cidade, assim. E aí isso me incomodava muito, porque eu ficava pensando, tá, mas o que a galera daqui tá fazendo, assim? Como é que eu posso discutir isso a partir do contexto local? E aí tem um teórico da história chamado Eric Hobsbawm, que foi assim, que caiu de paraquedas na pesquisa, sabe? Assim, ele foi muito fundamental para essa fundamentação que eu venho fazendo no primeiro capítulo, na primeira sessão, que é pensar o registro do tempo presente. O que ele vem falar, assim, de forma bem básica, né? Como é que eu vou explicar isso? O registro do tempo, um historiador que vive um determinado período histórico e que acompanha esse registro histórico, ele tem mais uma ferramenta de analisar esse período, que é a sua própria experiência. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que viveu a ditadura militar e é historiadora, por exemplo, ela tem como ferramenta de análise a sua própria experiência, a sua experiência de vida, né? O seu corpo viveu aquilo, ela sabe o que é. Então, ela conta com essa ferramenta para poder analisar e entender esse contexto. E eu fiquei fazendo um link disso com a figura do crítico, porque um crítico, quando faz uma crítica, ela sempre surge após o encontro com a obra, não é? Então, esse crítico também está acompanhando o registro do tempo, ele também está acompanhando o percurso em que aquela obra veio a público, ele acompanha os desassossegos dos artistas, ele acompanha as dificuldades para aquela obra acontecer. Então, eu entendi ali que dava para fazer uma relação da crítica com o registro do tempo presente, né? E aí o Jorge Bandeira, que é uma pessoa que eu pesquisei, quando lançou o livro dele chamado Cabeças Decapitadas, eu fui ler o livro, assim, tinham críticas do Jorge de 2004, de 2006, e muitas coisas que eram colocadas nesse período eu me via representado, assim, tipo, em 2018, assim, foi uma crítica que ele fez em 2006, eu me via representado, então tá próximo de mim, não tá distante, sabe? Foi uma crítica que ele fez em 2004, 2005, e que materializou, digamos assim, na sua escrita, as questões relacionadas àquele tempo e que eu tenho acesso. Então, isso é fantástico. Assim. Só para adicionar um pouco mais, para ficar claro para quem está assistindo a gente, que muitas vezes se faz necessário, quando você faz o design da sua pesquisa, você vai ter que convidar outros autores para, tipo assim, tipo a logo do Criança Esperança, entende? Todos os autores estão de mão dada junto contigo para dizer acerca daquilo que você quer argumentar, né? Não dá para fazer esse percurso sem convidar outros autores. E eu achei muito bem iniciado quando você traz um autor, né, da grandeza do Eric. Aí, Ana, se puder colocar uma fotinho dele aqui só para a gente ter a imagem dele, é ótima, parabéns mesmo. E faz total sentido, que eu quero fazer outra pergunta rapidamente, que você escolhe aí, como você sendo essa figura, essa figura errante que está andando aí pelo tempo presente, você escolhe 3 momentos bem específicos do contexto manauara, né, que é o seminário de SESC, chamado Resistência, se você não sabe, fala aqui em primeira mão que fui eu, junto com o Zeude, que criamos em off esse nome, o Festival de Teatro da Amazônia e a criação do curso de teatro, licenciatura e bacharelado da Universidade do Estado do Amazonas, que é um marco histórico, né? Para nós, enquanto estudantes, tem muito a ver com um grupo de pessoas aí que tiveram a oportunidade de ter uma formação mais sistemática, né? Me diz um pouco, esses 3 momentos são fundamentais para você nessa primeira sessão. Tá. Então, sobre o seminário do SESC, que ocorreu em 2018, uma coisa que ficou muito clara para mim nesse seminário, que reunia diversos pesquisadores do Brasil inteiro,
foi um momento muito bonito, muito especial que a gente viveu aqui em Manaus. Uma das coisas que sempre era falada em todas as mesas era como as pessoas tinham acesso a chegar até o norte. As pessoas tinham acesso a entender como que funcionava a dinâmica de criação dos artistas do norte, não entendiam muitas questões, e sempre assim, o norte é como se fosse uma nuvem nebulosa ali em torno da região norte, sabe? Isso acontece por diversos fatores, mas acho que um deles que eu vou elencar para não ficar muito longa essa conversa é essa questão do registro, que a gente não tem registrado ainda as nossas próprias práticas, principalmente aqui em Manaus, assim. A gente não registra muito o que a gente faz ainda. Então, essa foi logo de cara, uma coisa que eu percebi, assim, a falta do registro e como é importante registrar e manter esse registro vivo, levando em conta que registro não é só, né, não é só uma coisa que você tem acesso, não. O registro ele é um objeto móvel, né? Ele tá o tempo todo em movimento, né? Porque foi uma coisa que aconteceu, sabe, em 1990 que não a gente não consegue se identificar, né? Não é bem por esse caminho. E aí o curso de teatro, o Festival de Teatro da Amazônia, quando o festival surgiu, o intuito era estreitar as relações entre os artistas da região norte. Mais um link que eu percebi aí com o seminário, sabe? A gente não se conhece, tem toda uma dificuldade de locomoção por causa do custo amazônico, a gente não sabe o que os nossos colegas do Pará, do Amapá estão fazendo. Então tem esse link também. E o curso de teatro porque foi no curso de teatro que eu não me via ainda muito, eu não via as discussões de Manaus representadas em debates sobre teatro, sabe? Então é como se a questão do registro estivesse costurando todas essas três etapas. O seminário do SESC, o Festival de Teatro da Amazônia e o curso de teatro da UEA. Por isso que eu quis colocar eles logo no começo, e também porque eu estava conversando com o meu orientador e ele falou que seria interessante de eu contextualizar um pouco a cena contemporânea da cidade, né, para entender como é que eu ia fazer esse desenho e essa construção no primeiro capítulo da dissertação. E não deixar de falar que é muito importante que a universidade ela cumpra um papel importante no teu percurso, e depois a gente entende isso no trabalho, que é por causa de 2 disciplinas dentro do PPC do curso, que vai dar uma estimulada nesse artista desejoso de registrar e de escrever sobre a sua prática, né? E aí tu acaba levando isso da graduação até a pós-graduação. Então isso é muito legal, como algumas disciplinas da universidade acaba construindo e ficando muito importantes dentro de um percurso de formação de um aluno, né? Com certeza. E assim, essa disciplina, a primeira disciplina que eu fiz de crítica, análise do espetáculo 1, o objetivo da disciplina era a gente sair, ir para a sala de ensaio dos grupos e ficar acompanhando o processo de criação dos espetáculos e fazer a crítica. Então, assim, é uma crítica de processos criativos como é desenvolvido pela Cecília Salles. E esse tipo de crítica, até então, não foi visto em Manaus, assim. Pelo menos na pesquisa que eu fiz, não era... O Jorge não tinha feito um trabalho voltado para isso, o Márcio Braz, o Iago fez depois por causa do curso. Mas, enfim, não era comum esse tipo de abordagem crítica. Então, para você ver a importância que o curso também exerce nesse sentido, entende? De refrescar e de possibilitar que outras abordagens de crítica possam estar surgindo aí na cidade. Só para ficar claro para quem está acompanhando aqui a conversa, quando ele cita a Cecília Salles, é que dentro do livro O Gesto Inacabado, existe uma estrutura metodológica lá de lidar com os processos criativos, que nessa disciplina foi feito uso para que ele pudesse fazer uma leitura crítica acerca de processos que estavam acontecendo na cidade. E aí isso é bem interessante, porque eles se depararam com... Porque nem sempre, isso que é muito legal dos projetos de pesquisa, nem sempre o campo está preparado também para aquilo que você quer ler, né? Então, imagina, quais são os conflitos que você teve para que pudesse terminar o teu projeto? Acho que um principal, assim, era a questão dos grupos terem uma continuidade de trabalho, por exemplo. Justamente. Porque a ideia da disciplina era, a gente sai, vai para a sala de ensaio, acompanha os grupos durante o semestre, durante o período da disciplina, depois faz um artigo sobre todo esse percurso. Era muito comum dos alunos chegarem para a professora e falar, cara, não dá porque o grupo desistiu, então aconteceu
problemas ligados à logística, ou não tem espaço para ensaiar, ou, enfim, o grupo não conseguia ter uma rotina de trabalho diária que nos permitisse acompanhar a criação do trabalho. Então, às vezes acontecesse de 3 pessoas estarem acompanhando o mesmo grupo, porque 2 outros grupos não conseguiram continuar a criação, então tem esses empecilhos também, entendeu? São dinâmicas do campo que você inevitavelmente vai ter que aprender a lidar. Não tem como fazer um projeto de pesquisa e inventar o campo. O campo é do seu tamanho e tem a sua dinâmica, inevitavelmente. Exatamente. Então, entender também que a gente tem que respeitar essa dinâmica, né? Não dá para a gente impor a nossa... não é porque, sei lá, no gesto inacabado está dizendo X que tem que ser X. Não, gente. Você tem que adaptar a partir da realidade que tá sendo apresentada para você. O Bourdieu, no livro A Miséria do Mundo, né, ele fala sobre a possibilidade de refletir sobre as ações metodológicas, né, para que você não produza justamente uma violência sobre o campo. Não importa se ele é um campo físico ou se ele é um espaço onde tem recursos humanos, pessoas, né? Você precisa minimizar o máximo possível essa relação de violência que já acontece entre quem está pesquisando e seu objeto, e entender que você não tem um objeto à distância, na verdade são sujeitos da pesquisa que estão ali se relacionando, né? Então sua pesquisa vai ser inevitavelmente produto ou um subproduto dessa relação entre sujeitos. Eu acho bem interessante essa perspectiva e acredito que isso aparece de alguma maneira no teu trabalho. Dando continuidade aqui para a sessão 2, que eu acho bem legal, como você vai em cascata estabelecendo os contornos, a narrativa da tua dissertação, na sessão 2, eu acho muito legal, porque você traz agora os sujeitos, né? As 3 figuras que escrevem para a crítica, né? Que realizam as críticas, que é o Iago Lunier, o Jorge Bandeira e o Márcio Braz, e eles têm entre si formas muito distintas e singulares de como compor a própria escrita crítica. Me fala um pouquinho por que essas 3 pessoas, se elas eram as únicas pessoas, se você fez uso, talvez, do livro da Celda Vale, que tem uma contribuição significativa na história do teatro manauara, porque tu faz um recorte, né, acerca do período. Me fala um pouco dessas 3 pessoas e se você fez uso do livro da Celda. Tá, eu não fiz uso do livro da Celda, assim, para pesquisa, embora eu acho que tem uma contribuição muito importante, só que ele é bem datado, né, assim, ele aponta os grupos que produziram durante determinados períodos, só que ele não, como toda pesquisa, ela tem uma limitação, não dá para você aprofundar tudo, então não fala muito sobre o processo de criação desses grupos, enfim, sobre a dinâmica de trabalho deles. E aí eu não fiz tanto uso não fiz uso do livro dela. E por que eu escolhi falar dos 3? Primeiro, exatamente por causa disso, por causa da singularidade. Assim, são 3 sujeitos completamente diferentes, que têm abordagens distintas, e também porque eu queria muito reafirmar um compromisso que eu tive comigo mesmo no começo. Assim, quando eu decidi que eu queria pesquisar isso, algumas pessoas vieram falar comigo e falaram assim, cara, mas não tem crítica em Manaus, só tem o Jorge, não tem como tu pesquisar isso, tu não vai ter material suficiente para analisar. E eu, não, gente, claro que eu vou ter, tem o Iago, tem o Márcio, são pessoas que são próximas a mim, são os meus contemporâneos, e o trabalho que vai dar vai ser para catalogar essas críticas, mas eles fizeram, então tem uma produção, foi feita. E realmente eles produziram muita coisa. O Jorge publicou crítica no jornal, depois foi para as redes sociais, o Márcio também, o Iago criou um blog, então eu quis pensar esses 3, primeiro por uma questão também de recorte, né? Não dá para eu falar de tudo, e eles estão presentes no momento em que eu estou vivendo, e que eu começo a olhar o teatro e a dinâmica teatral da minha cidade com muito mais atenção e com muito mais cuidado, e é uma coisa que o Hobsbawm fala também, né? O pesquisador que vive no determinado período histórico, que analisa esse período histórico, conta com a sua experiência para poder analisar, e eu queria ter isso. Eu não queria, por exemplo, ter que falar dos anos 90, dos anos 80, porque eu nasci nos anos 90, então eu não ia ter a minha experiência, e eu queria contar com a minha experiência de ítalo, artista, de corpo, sabe? Nesse trabalho. Então,
Aí o recorte contemplou os três. Me explica a distinção entre eles que tornam eles singulares e importantes para a tua pesquisa. Eu acho que é legal a gente ter esse retorno para quem está escutando, para quem está assistindo. O principal é o espaço em que eles publicam as críticas. O Jorge, por exemplo, publica hoje no Facebook, nas redes sociais. O Márcio trabalhou muitos anos no jornal, ele publicava no jornal, publicou também na revista Ideias Editadas. O Iago publicou um blog chamado Gramado de Ideias. São 3 espaços completamente diferentes. Se são 3 espaços completamente diferentes, eu acho que o estatuto de escrita muda completamente. Assim. Não dá para o Jorge ter a mesma liberdade de escrita nas redes sociais, não dá para ele exigir que ele tenha isso, por exemplo, no jornal. Entendeu? Sim. Porque no jornal tem um espaço reduzido, você tem que ser muito mais objetivo. O Márcio Braz, quando faz as críticas, ele é muito mais objetivo, ele é muito mais direto, porque existe um número de caracteres específico para isso, então ele tem que ser assim, preciso na análise. O Iago tem um blog, então ele pode escrever à vontade, o tempo que ele quiser, e a crítica dele é muito mais próxima de uma crítica estudo, assim, ele sempre usa o fator histórico para analisar a obra, ele nunca analisa a obra descolada do contexto e do período histórico que ela está vivendo, assim. Por exemplo, uma crítica que ele fez sobre o espetáculo As Tons, que foi apresentada na UEA, em 2014, se não me falha a memória. Ele não analisou só a materialidade da obra. Ele, junto com a materialidade, ele insere muito fortemente o contexto histórico e o fator histórico em que aquela obra veio a público, sabe? Então, acho que essas são as singularidades de cada sujeito. Muito bem, assim, obrigado. Eu acho que, gente, se você conhece na sua cidade algum crítico, coloca o nome dele aqui embaixo. É muito importante que a gente saiba quem é que está escrevendo críticas na região norte, em todo o Brasil. Escreve aqui embaixo nos comentários quem cumpre essa função na sua cidade. Isso é bem legal para a gente. Eu quero agora avançar um pouquinho mais uma camada, que é ir para a seção 3, tá? Que é quando aparece outro conceito que eu acho bem legal, que é a ideia de pregnância. Né? O que é esse conceito? O que ele te ajudou, já que o grande outro conceito é a ideia de registro do tempo presente, do Hobsbawm, e como isso te afetou diretamente na prática, porque eu li que teve também uma ação performativa ao redor desse conceito, e como é que o programa encarou isso, junto com o teu orientador, e como isso virou material dentro da narrativa da dissertação. Fala um pouquinho desse jogo. Vamos lá, tá apertado isso aqui. Pode abrir isso aí que eu não vou entrar nesse aperto. Que são jogos conceituais e práticos que dão todo um diferencial para a tua pesquisa. Tá, então, a pregnância surgiu a partir de um encontro que eu tive dentro do seminário do SESC, o Arte como Resistência. Eu descobri no catálogo do SESC que eles disponibilizam, naquele ano, 2018, tinha a experiência, relato de experiência de um grupo de Cuiabá chamado Parágrafo Cerrado, que eles trabalhavam com essa perspectiva de crítica voltada para a pregnância. O que é isso? Primeiro que o grupo surgiu com as mesmas inquietações que a minha, assim, tipo, não temos alguém que registre, não temos um crítico oficial, né, como se conhece, quero muito falar sobre a minha cena, mas como é que eu vou falar? A partir de quais arcabouços teóricos, assim, eu sou ator, não sou um teórico. Outra pessoa falava, não, eu sou um estudioso do teatro, ou não sou um técnico, eu sou um produtor, mas eu quero falar sobre a minha cena. Então essas pessoas se reuniram, formaram um parágrafo cerrado e trabalhavam com essa ideia de pregnância, que o que é isso? O pregnar está muito relacionado com o que te marca na pele, com o que te fisga, com o que te toca, com o que te fura, né? Com o que te perturba e te inquieta, assim. Pois é. E aí esse coletivo, o Parágrafo Cerrado, fazia esse exercício, né? Eles iam assistir o espetáculo e aí cada um desenvolvia um parágrafo só sobre aquilo que mais afetava, sobre aquilo que impregnava na pele. E aí essa ideia de pregnar na pele me marcou muito, assim, ficou um tempo passando pela minha cabeça. E aí comecei a ler mais e descobri que o Roland Barthes tem um conceito chamado punctus instúndios, que se aproxima muito com essa ideia de pregnar, não é? O puncto ser aquilo que te afeta, aquilo que te fisga. Então, pensar a pregnância, pensar a crítica a partir da pregnância, é pensar uma escrita que te fisga, e você fala em torno dessa coisa que te fisga.
você não se aprofunda no todo, né? Você fala especificamente daquilo. E aí, o exercício que eu quis fazer dentro dessa ação performativa lá em Fortaleza era de primeiro tentar democratizar essa experiência, porque o parágrafo cerrado fazia muito isso, assim, não eram pessoas formadas ou teóricas, e tinha também essa galera, claro, mas assim, quem tivesse a fim de falar sobre reflexão estética e tal, podia, vem fazer parte, vem somar com a gente. Então, eu fiz uma ação performativa chamada Varal das Pregnâncias, eu ia para a rua, estendia um varal e colocava várias folhas penduradas, assim, em pregadores de roupa. Explicava para as pessoas, abordava as pessoas que passavam na rua, assim, brevemente, o que era pregnar, o que era pregnância, e pedia para elas falarem sobre obras que tinham impactado elas de alguma forma. E a escrita era livre, assim, você poderia escrever do jeito que você quisesse, se você quisesse fazer um desenho, mas que aquilo, de alguma forma, que você materializasse essa pregnância no varal. E aí as pessoas super toparam, a galera foi, escrevi, nossa, durou acho que quase 3 horas, assim, de atividade. A galera escreveu várias coisas, eu faço esse relato na minha dissertação, coloco algumas pregnâncias, e depois que elas estavam estendidas, eu tirava desse varal, colocava num outro lugar, e deixava assim, elas estendidas, as pregnâncias, e convidava as pessoas para levar para casa as pregnâncias que elas mais gostassem. Porque tem um papel importante na crítica, que é o da divulgação das peças. Ela também divulga, ela também antecede uma obra. Então, quando eu deixo disponível para as pessoas escolherem quais pregnâncias querem levar, é numa tentativa de, eu vi essa pregnância aqui, que eu achei interessante sobre um filme, sobre uma peça de teatro, eu vou pesquisar para me informar depois. Então, tem esse caráter informativo. Essa foi a ideia. Ítalo, para a gente caminhar aqui para o final dessa sessão, eu gostaria de talvez refletir junto aqui, né, que esse Punctum, na perspectiva do Barthes, mais pregnância, né, nesse conceito dessa coisa que te fisga, ou seja, essa coisa que te fere da obra de arte, que convida a uma reflexão e uma produção de opinião. Como é que você entende, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo, que as redes sociais elas abrem uma possibilidade da gente produzir muitas opiniões e que muitas vezes elas naturalmente são uma leitura de uma realidade, mas elas são frágeis numa reflexão mais vertical acerca da própria realidade, para que a gente faça uma dissociação para quem está assistindo a gente do que é uma opinião e do que é uma crítica, que geralmente tem um trabalho de verticalização sobre a obra, sendo que vocês partem da mesma ideia. O que eu quero dizer é que qualquer pessoa pode ser fisgada por uma obra de arte e produzir uma certa opinião, mas isso não vai ser naturalmente um produto ele não vai estar habilitado a realizar uma crítica acerca da obra. Isso confere ou a gente consegue fazer esse tipo de distinção? Não, sim, com certeza. Eu acho que a diferença ela está na objetividade que você tem com o argumento, assim, porque a opinião é... Você gosta de azul? Gosta. Eu não gosto de azul, gosto de vermelho. Tá, opinião, é isso. Agora, como é que você constrói esse argumento na crítica? Então, eu acho que a diferença está nisso, quando você se dá com uma materialidade, essa materialidade tem uma construção argumentativa, ela tem ali informações importantes que não podem ser descartadas, né? Não é só uma opinião. Tem um embasamento, tem uma construção de pensamento por trás. Eu acho que essa a diferença. Sim, e é muito legal porque esse exercício do varal, né, de pregnância, isso exemplifica, materializa de como as pessoas elas constroem memórias e são fisgadas pela obra de arte. Né? Só para fazer uma complementação, assim, um exemplo. Sim. Teve uma pregnância que fizeram nessa ação que eu fiz, que ela foi feita toda em origami. E aí você ia abrindo o origami, ia revelando o que afetou na pessoa. Então, foi alguém que fez um origami, escreveu frases que
afetaram aquela pessoa de alguma forma e colocou lá. Então você ia desdobrando aquilo, então para você ver como que é forte isso, né? Não é, qualquer pessoa passa por essa experiência. Isso é muito bonito também. Acho que revelou um pouco esse lugar, fazendo essa ação, revelou um lugar de que todo mundo pode sentir, todo mundo tem essa liberdade de falar sobre uma obra. Claro que tem essa diferença argumentativa, né, que você precisa construir uma argumentação para poder fazer essa crítica, mas o exercício principal era da gente quebrar um pouco esse lugar hierarquizado, às vezes, que se coloca do crítico, assim, como uma pessoa, como um sabe-tudo, alguém que sabe de muita coisa e que é dono da verdade, que está lá para dizer se essa obra é boa ou não é, se pode ser vista ou não é. Então, fugir um pouco disso era uma coisa que eu queria muito fazer nessa ação. Entendi. Galera, vocês que acompanharam a gente aí, se vocês quiserem ler na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição todo o trabalho do Ítalo. Então, vocês, na seção 3, basicamente são esses conceitos que ele trabalha, você vai conseguir ter acesso a todo o trabalho. Eu queria trocar de assunto aqui, te convidar rapidamente. Eu sei que uma defesa de dissertação envolve muitos desejos e muitos nervosismos. Muita gente, com certeza, está prestes a defender ou vai defender daqui a um ano ou um ano e meio a sua dissertação. Me fala um pouco o que é esse, para a galera, né? O que a gente precisa vestir? É tipo Oscar? Não, eu estou brincando. Gente, não é uma sessão de gala, apesar de toda defesa de dissertação ser pública. É uma obrigatoriedade, é uma resposta da universidade para a comunidade. Então, como é que é defender de frente àquele Cérbero, que são as 3 figuras que representam a banca? Como é que foi para você? Fala para a gente, foi tranquilo, não foi? Para a gente caminhar aqui para finalizar esse papo super gostoso. Cara, então, assim, eu acho que eu fui muito privilegiado na minha defesa, porque a banca foi muito tranquila, assim, eu convidei pessoas muito generosas e que estavam a fim de conhecer e de trocar comigo, assim. Uma professora que que estava na graduação comigo, estava na minha banca, o meu orientador, e uma professora do programa de pós-graduação que eu faço parte. Então, foi uma troca muito sensível, muito verdadeira, muito... Eu não tive medo, assim, claro, a gente fica receoso porque é uma banca, é uma defesa, minha família inteira veio de Manaus para lá, então tinha todo esse nervosismo porque eu estava prestando para uma banca, minha família estava presente, mas o meu programa de pós-graduação, lá da UFC, ele estimula muito que a gente pense um pouco também esses formatos de apresentação. Então, teve um amigo meu que pesquisou sobre o carnaval, pesquisou sobre... E ele fez a defesa dele num bar. Ele defendeu num bar, lá em Fortaleza. E a banca topou, a banca comprou a ideia, e foi incrível. Teve festa, mas teve pesquisa também. Então, o programa permitiu que a gente pudesse romper um pouco com essas regras, assim, sabe? Então, eu me senti muito privilegiado. Não sei se essa é uma realidade de todos os programas de pós-graduação. Mas foi tranquilo, foi de boa. O que eu posso dizer para você que está nesse processo de defesa aí é que não fique nervoso, que a pesquisa é sua. Uma coisa que o meu orientador falou para mim era isso, assim, a pesquisa é tua. A única pessoa que consegue defender, explicar da melhor forma possível é você, não sou eu que te orientei. Então, a relação que eu tive com a pesquisa, ela é minha, entendeu? Então, quem é melhor do que eu mesmo para falar dela? Acho que você tem que se apegar a isso. Eu sou muito melhor. O que você tem de melhor que ela? Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Ok. Ítalo, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Gente, esse é o Pensamento de Perto, com o nosso queridíssimo Ítalo Rui, com esse maravilhoso trabalho de dissertação. Não deixa de se inscrever no canal, aciona aí o sininho para que você possa receber, assim que a gente postar um vídeo novo, esse bate-papo. Ítalo, últimas palavras, muitíssimo obrigado, excelente percurso aí na sua trajetória,
de pesquisa como pesquisador das artes cênicas do Norte. Muitíssimo obrigado. Gente, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, está sendo incrível isso aqui, apesar da gente estar vivendo esse momento de pandemia, acho que as tecnologias têm sido muito fundamentais para a gente poder estreitar as relações. Eu queria muito agradecer também a confiança que vocês me deram, porque eu estou abrindo o pensamento de perto, então tem toda uma responsabilidade aí. Muito, muito obrigado. E é isso, assim, acompanhe a produção dos artistas da região norte, acompanhe a produção de pensamento dos artistas, e acho que é isso. Obrigado. Aplausos para a gente. Coloca assim aplausos, Ana, por favor, por favor. Obrigado e até a próxima. Eu adorei!